Olá a todos! Hoje nós iremos fazer um rápido resumo do funcionamento de uma fonte de computador ATX. Isso é de suma importância para quem deseja entender mais a fundo os processos e as etapas de funcionamento das fontes SMPS. Iremos dividir esse processo por módulos independentes para facilitar o entendimento, mostrar etapas dos processos com esquemático elétrico, mostrar a disposição dos componentes na fonte. Meu nome é Gemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! As fontes chaveadas ATX apresentam algumas características interessantes se comparado com as fontes comutadas padrão SMPS, que é uma sigla do inglês Switch Mode Power Supply. Nas fontes ATX existem tensões de saídas distintas. São elas mais 12, mais 5, mais 3.3, menos 12, menos 5 e o 5 volts VSB, que é o volts de standby. Existem algumas variações nesse tipo de fontes, porém, no contexto geral, o padrão é esse. O modo de funcionamento das SMPS são praticamente os mesmos. Eles controlam a tensão de saída, abrindo e fechando o circuito comutador, de modo a manter pelo tempo de abertura e fechamento desse circuito, ou seja, a largura dos pulsos e suas frequências para obterem a tensão desejada. Existem ainda processos separados para que tudo venha a funcionar harmoniosamente. Então vamos ver o diagrama modular para destrinchar as etapas desses processos, para que possamos passo a passo entendê-los. Como podemos ver, esse é o bloco em módulos dividido por etapas, para melhorar o nosso entendimento. Existem 10 etapas básicas para o funcionamento de uma fonte ATX. Existem outros módulos subjacentes que estão intrínsecos nas etapas, mas não vamos entrar tão a fundo, pois levaria muito tempo e o vídeo ficaria extremamente grande. Então vamos entender essas etapas. A primeira etapa temos filtro de transientes. É por essa etapa que a tensão vinda da sua rede, seja 110 ou 220 AC, deverá entrar. Essa tensão passa por uma proteção básica, o fusível, que se porventura alguma etapa adiante entrar em curto, o fusível se abre, evitando estourar tudo pela frente. E na mesma linha temos TC, que é uma sigla do inglês para Negative Temperature Coefficient, que em tradução livre seria coeficiente negativo de temperatura. Ele é um limitador de corrente de surto. Em série com o circuito elétrico, nele o valor da resistência ohmica diminui à medida que a sua temperatura se eleva. Sua resistência inicial é aproximadamente 15 ohms, o que podemos entender pela lei de ohms as vantagens que se tem em usar ele em série. Depois que a fonte liga, ele baixa sua resistência para aproximadamente 0,5 ohms. Também existem as bobinas filtros contra EMI. Essas servem para evitar os ruídos de altas frequências e uma enorme quantidade de harmônicas geradas pelos chaveadores que podem se propagar pela rede elétrica e causar interferências em equipamentos eletrônicos próximos. Disposição de componentes na placa são essas. O fusível fica aqui, esse cinza é o NTC, e o filtro de MI fica aqui nesse espaço livre. Segunda etapa temos retificação primária. Nessa etapa encontramos a ponte retificadora, ou um arranjo formado por 4 diodos comuns, que possui a função de fazer a retificação de uma tensão em onda completa, ou seja, retifica uma corrente elétrica alternada, AC, transformando-a em corrente elétrica contínua, DC, como podemos ver aqui nesse pequeno gráfico ilustrativo. Terceira etapa, filtragem. Após a retificação, o sinal DC apresenta ripples, que são pequenas variações, como podemos ver aqui no gráfico. Os capacitores são responsáveis pela filtragem e estabilização, ou seja, diminuição desses ripples na tensão retificada. Essa tensão se eleva para algo em torno de 300 volts, que são usados nos chaveadores de potência. Essa parte é fundamental para a correta estabilização da fonte, principalmente se a sua fonte for de alta potência. Quarta etapa,
chaveadores de potência. Esses chaveadores podem ser do tipo transistores bipolares de potência, como os MOSFETs ou qualquer outro, porém eles se diferenciam dos transistores comuns pelo tipo de operação em que esses transistores trabalham. Esses transistores chaveadores dissipam menor potência do que um transistor comum trabalhando em uma fonte linear, pois eles trabalham como uma chave liga-desliga em altas velocidades. Dependendo do projeto da fonte, eles sofrem variações que normalmente estão entre 30 a 100 kHz. Eles são diretamente responsáveis pela tensão de saída e estabilidade dessa tensão através dos comandos recebidos pelos circuitos de controle. Quinta etapa. O transformador é do tipo chopper de alta frequência e eles também trabalham com tensão alternada. Ao passar pelos chaveadores, a tensão será uma onda quadrada do tipo AC, porém com alta frequência, não com a mesma frequência de 60 Hz da tensão de entrada. Os chaveadores trabalham com dois níveis distintos, alto e baixo. Quando se encontra em nível alto, a tensão passa por ele normalmente, fazendo surgir um nível de tensão constante na entrada da bobina do transformador. A ação desses transistores passam do estado alto para baixo muito rapidamente. Isso induzirá nos enrolamentos as tensões necessárias de acordo com o enrolamento e a frequência colocada nesses chaveadores. Sexta etapa. Com a tensão gerada pelos chaveadores em alta frequência, é necessário um diodo que atenda a essa demanda. Por isso, temos os diodos de alta velocidade, chamados diodos choque, ou diodos de recuperação rápida, já que diodos comuns não seriam capazes de trabalhar com tensões em alta frequência. Sétima etapa. Filtros de saída. Os filtros são compostos por dois componentes basicamente: o indutor, que tem a função de eliminar as harmônicas de altas frequências para que não trafeguem para os equipamentos que irão ser alimentados. Pois, imaginem vocês se essas harmônicas passarem para um microcontrolador, por exemplo, poderiam ocasionar acionamento de cargas indevidas e erros de leitura no processo de controle num contexto geral. E os capacitores, são eles que fazem a filtragem e a estabilização da tensão na saída, evitando os ripples e as instabilidades na etapa de saída. Oitava etapa. Transformador driver. O transformador driver, nesse caso, é nada mais nada menos que o responsável por trafegar as informações vindas do circuito integrado controlador e passa esses comandos para os chaveadores, de forma que traga isolação, desacoplamento elétrico entre primário e o secundário. Nessa topologia, existe um par de transistores que também chaveiam o trafo driver, recebendo esses pulsos do circuito PWM, que é o circuito CI piloto, e passando essas informações para a etapa de potência que nós já vimos na etapa 4. Nona etapa. Controle PWM. O cérebro de uma fonte chaveada é o seu controlador PWM. São circuitos integrados dedicados para executarem esses trabalhos, mas eles não trabalham só. Existem também os sensores de corrente, que também variam de fonte para fonte, mas é muito provável que você irá encontrar na sua fonte o circuito integrado TL431. Ele tem um aspecto de um transistor, mas não é um transistor. Ele é bem popular por seu custo-benefício. Esse circuito é ligado à saída da fonte, recebe o feedback e direciona as informações de tensão para o CI, que controla o oscilador, que gera um sinal retangular cuja largura do pulso é controlada e enviada para o trafo driver, que envia esses comandos para a etapa de potência. Se a potência na saída eleva, a tensão tende a cair. O circuito ativa a correção instantânea na largura de pulso dos transistores, chaveadores, e a tensão mantém-se estabilizadas. Décima etapa. Fonte primária VSB. VSB significa Voltage Standby, ou seja, voltagem de espera. Tecnicamente, seria uma fonte que mantenha ativa a sua saída sempre que o cabo de força da fonte estiver conectado à rede elétrica.
Sua capacidade é de aproximadamente 2 amperes, e isso depende muito da potência total da sua fonte. Essa linha de tensão ativa é para manter os circuitos ativos e é necessário para quando for ativado o botão de ligar a fonte através do PS-ON, que é o start da fonte, daí então o oscilador passa a ativar a etapa de potência. Essa linha também alimenta os hardwares das placas-mãe para ativar os periféricos via software, teclados, redes, etc. Pessoal, por hoje é só. Me despeço por aqui. O meu muitíssimo obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, dê um like, siga-nos nas redes sociais, ative o sininho do YouTube para que quando nós postarmos mais vídeos, você estará sempre apto a receber essas notificações e você saberá quando nós colocarmos outros vídeos. Muito obrigado, Deus vos abençoe, até mais.